Muito bem. Exercício, né? Alguns colegas conseguiram fazer, na correria do dia a dia, alguns conseguiram fazer o exercício. A ideia do exercício é conseguir fazer com que vocês exercitem a mente, tá? Essa é a ideia do exercício. Fazer com que vocês consigam exercitar um pouco a mente. Relembrar algumas coisas, né? Que alguns de vocês já conheciam, fazer vocês relembrarem. E para quem não ainda não era da área, não estava ainda inteirado muito em catálogo de cores, conseguir entender um pouco mais o catálogo. Então, muitos colegas fizeram o exercício, me enviaram o exercício e tinham algumas dúvidas. Então, nesses 10 primeiros minutos, eu vou tentar tirar algumas dúvidas. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, clica na mãozinha virtual aí, que aí eu libero o som para vocês, tá? Falei para vocês, então, sobre o catálogo, né? Nós falamos um pouquinho sobre o catálogo. Catálogo de cores, não importa a empresa, né? Não importa a empresa que você trabalhe ou as empresas que vocês trabalhem. Catálogo de cores, nós precisamos ter e conhecer o catálogo de cores, conhecer a nomenclatura, os números que estão aqui dentro do nosso catálogo, né? E aí eu falei para vocês na semana passada sobre as que a gente encontra dentro de um catálogo, as bases, né, que são seguidas de ponto zero, ou vírgula zero, ou barra zero. Falei para vocês sobre os tons, os reflexos que a gente encontra dentro de um catálogo, reflexo cinza, reflexo dourado, reflexo acobreado, reflexo vermelho, marrom e etc. E aí eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios. Falei para vocês sobre os reflexos, que eles podem ser reflexos simples, né? Tendo apenas um reflexo, por exemplo, 6.1, reflexo cinza, apenas 0.1, um reflexo. Então, nesse caso, reflexo simples. 6.3, só tem um reflexo, uma cor fantasia. 0.3, dourado. Então, é um reflexo simples. Falei para vocês sobre os reflexos suaves, que são a base, ponto, zero e depois o reflexo. Então, a empresa que vocês trabalham, elas estão informando para vocês, para mim, que eles suavizaram aquela coloração. Então, por exemplo, se eu preciso de uma coloração que tenha cinza, uma quantidade normal de cinza, e eu aplico na minha cliente uma coloração, por exemplo, 10.01, a quantidade de cinza é muito pouco, porque é suave. Então, eu não vou conseguir ter a neutralização ou a tonalização que eu desejo, porque provavelmente tem a quantidade muito pouco, né? A quantidade pouco de cinza. Quando eu falei sobre os intensos, profundos, e chegamos nos reflexos combinados, né? Reflexos combinados. O que são os reflexos combinados? Quando a gente combina um reflexo, por exemplo, cinza, com outro reflexo, por exemplo, dourado. E a gente cria um reflexo mate, ou reflexo verde, enfim, né? Reflexos combinados. Falei para vocês sobre isso porque vocês podem, vocês mesmos, criarem essas nuances, esses reflexos, né? Vocês mesmos no salão. Às vezes uma cliente entra, escolhe no catálogo de cores, com mais de 70 cores, a cliente escolhe geralmente aquela que você não tem no estoque, né? Então a cliente vai lá, você abre o catálogo e ela escolhe aquela que você não tem. Parece que já sabe aquela que você não tem, vai lá e escolhe aquela. Então, qualquer ideia? Você criar aquela nuance. A ideia é você criar. A ideia não é ter um estoque com 80 tons, né, 80 reflexos, ou o dobro disso. A ideia é ter alguns reflexos e poder criar novos. E aí o exercício falava um pouco sobre isso, né? O exercício que eu pedi para vocês fazerem durante a semana falava um pouco sobre isso. Eu pedia para vocês para que vocês encontrassem os reflexos que a gente pode encontrar num catálogo na altura de tom 4, por exemplo. Então, o que seria isso, né? Altura de tom 4, cor base 4, né? Então, na maioria dos catálogos, você encontra 4.1, reflexo cinza, 4.3, reflexo dourado,
Dependendo da empresa, você encontra reflexo 4.6, 4.7 e por aí vai. Às vezes tem, né, reflexos, depende da empresa, né? Se é uma empresa grande ou uma empresa pequena, ela tem mais quantidade de reflexos naquela altura ou não. Reflexo 5, né, na altura de tom 5. O reflexo que a gente encontra, geralmente, cinzas, dourados, às vezes encontra vermelho, marrom e vai, por aí vai. Reflexo na altura de tom 6, 6.1, 6.3 dourado, 6.4 cobre, que a gente às vezes não encontra na altura de tom 4, nem na altura de tom 5, é difícil, né? Encontrar cobre nessa altura de tom, mas na altura de tom 6 a gente já encontra. Ponto 1, cinza, ponto 3, dourado, ponto 4, cobre, ponto 6, vermelho, ponto 7, marrom, e por aí vai, né? A ideia é a gente exercitar nossa mente, abrir o nosso catálogo e descobrir dentro do nosso catálogo, dentro dele, na altura de tom que eu quero, quais são os reflexos que existem no meu catálogo. Cada catálogo tem uma quantidade maior ou menor de reflexo, dependendo do tamanho da empresa que você trabalha. E assim vai, né? Reflexo na altura de tom 7, na altura de tom 8, na altura de tom 9, na altura de tom 10. A ideia é exercitar, pegar um papel, uma caneta, abrir o catálogo do lado e anotar, né? No meu catálogo eu tenho esses reflexos. 4.3, 4. Aí minha mente confunde um pouco. Então, se eu abrir o catálogo e procurar 4.1, depois procurar se tem no meu catálogo 4.3, se tem no meu catálogo 4.4, se tem no meu catálogo 4.6, se não tiver, eu não coloco, né? A ideia é saber o que tem dentro do meu catálogo, na altura de tom 4, na altura de tom 5, na altura de tom 6, na altura de tom 7, 8, 9 e 10. Essa é a ideia. Exercitar a mente, né? Exercitar a mente. Depois disso, vocês poderiam pegar as alturas de tons, as cores bases, poderiam começar com as bases, né? E imaginar que um cliente entra no seu salão e que você não tem uma coloração. Aí eu dei o exemplo para vocês da coloração 6.0, né? O cliente entrou no salão e falou, eu quero retocar minha raiz e eu faço retoque com a coloração 6.0. Você vai lá no estoque, não tem 6.0. Aí como é que você vai fazer? Você vai criar a coloração 6.0. Você vai se transformar num colorista. Você vai criar cores. Como? Usando a matemática, né? Eu preciso de duas colorações, que quando eu somar as duas, elas deem o dobro do que eu preciso. Preciso da coloração 6. Então, eu tenho que pegar duas colorações, que quando eu somar as duas, elas têm que dar 12. Porque como eu somei duas, vou precisar dividir por 2. E aí tem que dar 6. Então, por exemplo, poderia pegar a coloração 5 e a coloração 7. 5 mais 7, 12. Divido por 2, 6. 4 e 8. 4 mais 8, 12. Divido por 2, dá 6. Aí talvez algum colega pergunte, mas será que vai dar a cor exata? A cor exata você não vai conseguir, porque para fazer uma coloração exige um trabalho, né? Tem que bater a coloração na velocidade certa, tem que ter a temperatura certa, tudo isso. Mas fica bem próximo, né? Bem próximo do que você precisa, muito próximo do que você precisa. Tem que usar uma balança, não dá para botar no olho, né? Balança para você medir 30 gramas da coloração A com 30 gramas da coloração B. E aí eu tenho 60 gramas da coloração que eu quero. Cabeleireiro que faz tudo no olho, às vezes dá ruim. E uma balança custa R$30, né? 20, 30, 40 no máximo. Se for uma balança muito boa, vai custar uns R$50, né? Então, dá para ter uma balança que dura aí até acabar, né? Dura bastante. Então, usem balança. E aí vocês vão começar a fazer, mesmo que você tenha a coloração, tipo, eu tenho a coloração 6, mas eu quero criar ela para exercitar minha mente. Eu faço isso lá no salão, né? Mesmo eu tendo a coloração, quando eu não estou com muita pressa, eu vou lá e pego essa com essa e crio a que eu quero, para minha mente não ficar preguiçosa, né? Para minha mente não ficar acomodada. Então, quando eu estou com muita correria, eu pego a coloração certa e plum, aplico. Quando eu não estou com
muita correria no salão, eu vou lá, pego duas e crio a que eu quero. Dá para fazer isso com base, dá para fazer isso com reflexo, tá? Lembrando que se eu for trabalhar com as bases, tem que ser, por exemplo, se eu quero a coloração 6.0, eu tenho que pegar a coloração 4.0 mais a coloração 8.0, por exemplo. 4.0 mais 8.0 é igual a 12. Dividido por 2, tenho 6.0. Se eu quero a coloração 6.1, tem que ser uma coloração que tenha cinza e que tenha cinza. Não pode ser cinza com dourado. Vai virar uma outra coisa, né? Então tem que ser tudo cinza, que der o que eu preciso. Se eu quero dourado, tem que ser dourado e dourado, tá? Para que eu consiga criar a altura de tom que eu preciso. Se a coloração que você precisa é uma coloração combinada, tipo, você precisa da coloração 6.13, que você precisa, que a sua cliente pediu, é a coloração 6.13 no catálogo. Você não tem. Aí você pode pegar coloração 6.1 e 6.3. 6.1, por exemplo, né? Com 6.3 você tem 6.13, né? No final você tem 6.13. Ou também pode somar, né? Sei lá, 5.1, 7.3. 5 mais 7, 12. Peguei um daqui, peguei o 3 dali. Dá para fazer. Dá para a gente ficar aqui a noite inteira falando sobre essas misturas que dá para criar, tá? Qualquer um de vocês consegue criar essas misturas. Beleza?